Avaliação de diversos graus de vulnerabilidade intrínseca utilizando o método EPIC do aquífero cástico-fissural presente na região da APA Cástica-Lagoa Santa. A área de estudo comporta importantes aquíferos cársticos e cársticos fissurais, que são essenciais fontes de abastecimento. A vulnerabilidade das águas subterrâneas à contaminação pode ser definida em função de um conjunto de características físicas, químicas e biológicas dos materiais que recobrem a zona saturada e que conferem algum grau de proteção às águas subterrâneas contra uma carga contaminante antrópica. Sistemas paramétricos de classificação de vulnerabilidade, como é o caso do método EPIC, utilizam-se de parâmetros selecionados em sobreposição a mapas que combinam características específicas que afetam a vulnerabilidade, dando uma pontuação numérica para produzir índice de vulnerabilidade relativo ou absoluto. A região de estudo contém 505 km² e localiza-se a 35 km a norte do município de Belo Horizonte, englobando parte da região metropolitana da capital mineira. A hidrogeologia da região é definida por De Paula em 4 unidades hidroestratigráficas: cristalino, aquífero fissural composto pelo domínio migmatítico; Sete Lagoas, aquífero cástico fissural composto por rochas calcárias; Serra de Santa Helena, aquitado correlato a pelitos; e as coberturas, que são correspondentes a aquíferos granulares. O método EPIC foi aplicado inicialmente na Suíça, dentro de uma zona de influência de nascentes utilizados no abastecimento público de água. Este foi o primeiro método para o mapeamento de vulnerabilidade desenvolvido apenas para a utilização em unidades cársticas. Esse índice de vulnerabilidade intrínseca é avaliado através de 4 parâmetros e o resultado do método é gerado pela expressão abaixo. E classifica-se o índice de proteção de uma área vulnerável conforme a tabela. O parâmetro EPICAST considera zonas de intensa castificação e com elevada permeabilidade de superfície e subsuperfície. 3 índices são estabelecidos ao longo da faixa de vulnerabilidade: altamente, moderadamente e pouco desenvolvido ou ausente. Para esse mapa foram utilizados dados de mapeamento de cavernas da CANI, mapeamento de maciços rochosos e depressões cársticas de Amaral, e o índice de fraturamento foi obtido de diversas tabelas de descrições de pontos de trabalhos já realizados na área, assim como mapeamentos litológicos. As zonas de lineamento entre dolinas foram obtidas criando buffers ao redor dos lineamentos que conectavam essas estruturas. Assim, obteve-se o mapa do parâmetro EPICAST, com 22% da área correspondendo a altamente desenvolvido, localizado principalmente sobre o membro Lagoa Santa, rocha metacalcária mais pura e castificada; 4% como moderadamente desenvolvido, delimitado pelos maciços nas demais unidades litológicas e pelos lineamentos entre dolinas; e o restante da área, 74%, pouco desenvolvido ou ausente. Para atributos camada de proteção, inclui-se solos, coberturas geológicas e outras camadas não cársticas. Essas têm uma importante capacidade de atenuação à contaminação. 4 índices são definidos, indo de ausente a presente. Para esse mapa foram utilizados 105 perfis de poços profundos perfurados na área, obtidos em instituições mantenedoras, como a IGAN, SEMAD e CIAGS. Todos esses dados obtivemos espessura mínima de 10 metros, que é maior à máxima classificada pelo método, correspondendo toda a área ao máximo índice de proteção presente. Esse fator já era esperado, visto que o método foi desenvolvido na Suíça para um clima temperado, com espessura de solo muito menor ao esperado no cástico tropical. O mapa de condições de filtração diz respeito ao tipo de recarga do aquífero cástico, não em termos de quantidade ou localização. Então, identificamos 4 classes de infiltração, indo de concentrada a difusa. Para esse mapa foram utilizadas as bacias estratigráficas delimitadas por De Paula e o estudo de traçadores realizado por Teodoro, que classifica os sumidouros da região como de fluxo profundo, fluxo não conectado e fluxo não profundo. Assim, foram obtidas as 2 bacias com sumidores de fluxo profundo classificadas como infiltração concentrada, correspondendo a 16% da área. Essas se localizam a leste, a bacia do Palmeiras, e a oeste, a bacia do Samambaia. Os outros sumidores, correspondendo à infiltração intermediária, correspondem a 40% da região de estudo, e o resto da região como infiltração difusa, 44%, que tem seus cursos superficiais direcionados para o Rio das Velhas e o Ribeirão da Mata. O desenvolvimento kárstico e seu grau de organização desempenham um importante papel na velocidade
de água e, portanto, sobre a vulnerabilidade. Para esse mapa também foram utilizados os dados de Teodoro, mas agora em um fator quantitativo, onde foram definidas as velocidades do fluxo desses traçadores e, assim, o desenvolvimento dos condutos. Como o estudo de Teodoro foi realizado apenas em subidores localizados no Lagoa Santa, o restante da área foi classificado conforme parâmetros litológicos, sendo então 55% da área correspondente ao bem desenvolvido, correspondendo ao membro Lagoa Santa, 14% correspondendo a provavelmente desenvolvido, correspondendo ao membro Cástico Pedro Leopoldo, e o restante da área, 31%, aquíferos fissurais ou mistos. Ao final, obtém-se o mapa de vulnerabilidade intrínseca pelo método EPIC, pela somatória dos mapas em formato raster, através do recurso de álgebra de mapas do ArcGIS, segundo a fórmula e peso proposto pelo método. Nesse mapa, ao lado, podemos ver que não foram atribuídas as classes de muito alta vulnerabilidade ou muito baixa, já demonstrando uma imprecisão na aplicação direta e inalterada do método na região. 18% da área corresponde então a alta vulnerabilidade, 17% a vulnerabilidade média e 65% a vulnerabilidade baixa. Ao final desse trabalho, pontua-se que o método EPIC se mostra muito eficaz na valorização da vulnerabilidade intrínseca do ambiente cástico, pois, por ter sido desenvolvido especialmente para este ambiente, considera aspectos únicos desse sistema. Ainda é importante realçar que o método EPIC mostra exemplar no modo de análise de seus atributos, pois, mesmo sendo um método paramétrico, este permite ao analista maior liberdade no estudo. Em outras palavras, o estudo se torna mais singular, mais especificado para a área em questão. Por outro lado, o analista deve ter grande domínio sobre a região estudada e grande disponibilidade de dados, pois esse método requer um banco de dados robusto para ser factível sua aplicação. Em suma, após esse estudo de análise de vulnerabilidade da área com o método EPIC inalterado, vemos que o mapa de camada de proteção terá que ser reclassificado para se adequar aos parâmetros do caso tropical e fornecer uma classificação mais acurada e eficaz.